Boa tarde, senadores e senadoras. Agradeço ao presidente em exercício aqui do Senado Federal. Hoje nós ouvimos na Comissão de Relações Exteriores o ministro Mauro Vieira. E é necessário aqui fazer um recorte, do que ele disse nessa ocasião. No fundo, esse requerimento havia sido apresentado por um tempo, já faz um tempo por mim, e os fatos foram se avolumando. Embora eu respeite muito a tradição diplomática do Itamaraty, do Brasil, seu corpo de profissionais, eu creio que a diplomacia presidencial brasileira está no seu pior momento. Tivemos uma sucessão de erros nos últimos 60 dias. Primeiro, concessão de asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru, a corrupta Nadine Heredia. Ela foi condenada no dia 16 de abril, naquele país. No mesmo dia, refugiou-se na Embaixada do Brasil em Lima e conseguiu um asilo relâmpago. Nunca vi um asilo tão rápido. Na mesma tarde estava tudo resolvido e ainda foi enviado um avião da FAB para buscá-la e trazê-la ao Brasil. Eu indaguei ao ministro, o senador Magno Malta, por que concedeu asilo diplomático a alguém que foi condenado criminalmente por corrupção? Porque o asilo político, o asilo diplomático, ele é concedido a pessoas que estão sendo perseguidas politicamente por acusações falsas, ou eventualmente por crimes de opinião, ou por serem opositores, não estarem tendo lá o devido processo. Não tem registro de nada disso no caso da Nadine Heredia. Ao contrário, condenação por corrupção e, pasmem, suborno pago por uma empreiteira brasileira, a Odebrecht. Esse é o tipo de asilo que nós queremos conceder? Como se não bastasse, foi invocada uma razão humanitária de que ela teria feito uma cirurgia na coluna. O mais estranho é que ninguém esclarece que cirurgia na coluna foi essa. O que teria tornado ela tão debilitada? Dias antes dela obter o asilo diplomático, consta que ela foi filmada. Isso foi divulgado por uma revista, o jornal peruano Panorama, reproduzido pelos veículos brasileiros, no qual ela estava em um clube se locomovendo normalmente. E indaguei ao ministro Mauro Vieira: ministro, foi feito algum exame médico independente para saber se de fato existe uma condição de saúde deteriorada? Não, não foi feito nada. Contrasta esse procedimento da diplomacia brasileira com o que nós vimos em relação à Argentina. A Argentina concedeu asilo político a 5 venezuelanos que estavam sendo perseguidos, aí sim, politicamente, pelo ditador, pelo tirano de Caracas, Maduro. Eles se refugiaram na Embaixada Argentina. O Brasil, louvadamente, até assumiu a guarda da Embaixada após o rompimento das relações bilaterais entre Argentina e Venezuela. E no dia 6 de maio, eles foram resgatados, aparentemente pelos Estados Unidos e com apoio da oposição venezuelana. O Brasil não foi informado. O ministro Mauro Vieira confirmou que o Brasil não foi informado. E eu fico indagando se o Brasil não foi informado, por quê? Não é mais um parceiro confiável para a oposição da Venezuela? Por que o Brasil foi deixado ali no escuro? Mas o contraste entre a posição do Brasil, que concede asilo a alguém condenado por corrupção, com a posição da Argentina, que concede asilo a perseguidos políticos na Venezuela, é gritante. Eu tenho uma parte aqui primeiro do senador Amin. Serei muito breve, presidente, porque eu estava ao lado do senador Sérgio Moro e a segunda parte do que Vossa Excelência aborda foi, inclusive, objeto do requerimento meu, que complementou o seu. Essa posição, realmente, eu que sou um defensor da diplomacia brasileira, do Instituto Rio Branco, dos nossos diplomatas, eu compartilho o seu constrangimento e o constrangimento daqueles que militam na carreira da diplomacia. Pressurosos para dar asilo político a quem a Justiça já condenou
por corrupção e lentos na proteção a perseguidos políticos. Essa contradição realmente me constrange como brasileiro e eu sou solidário com o que Vossa Excelência está aí a falar. E li, na ocasião, complementando uma carta de 26 de abril, escrito por esses asilados da embaixada, no qual eles cobravam do Brasil uma atitude mais rigorosa. Ora, Lula não é próximo a Maduro, não mantém relações diplomáticas próximas, não o recebeu aqui com tapete vermelho em 2023. E nessa carta esses venezuelanos cobravam, sim, porque a diferença de tratamento, porque Nadine Heredia, a ela é concedido tão rapidamente esse asilo a jato, não confundir com a Lava Jato, mas concedido esse asilo a jato, enquanto para os refugiados ali na embaixada, o Brasil não se empenhou na mesma intensidade, pelo menos. Lula nunca falou publicamente sobre esse fato, aliás. Também o senador pediu uma parte. Senador Sérgio Moro, o Brasil inteiro vê com constrangimento tudo isso. Uma condenada, a senhora Nadine, por corrupção, que envolve uma grande empresa do Brasil, a Petrobras. Vossa Excelência era o juiz da Lava Jato. E isso ocorreu em outros países, e lá um dos presidentes se suicidou, o outro está preso, e ela, de maneira muito imediata, aliás, mais rápido do que imediatamente, vai um avião da FAB buscar essa mulher. Eu tenho aqui as minhas conclusões. Ela é um arquivo vivo. Foi um arquivo vivo resgatado. Agora, essa desculpa de que ela está com problema de coluna, veja só, que quem não cometeu nenhum crime, Clezão, tinha problemas de comorbidades e morreu dentro do presídio do Brasil e não foi resgatado. E ela foi resgatada porque ela tinha um problema de coluna. Não, ela tinha um problema moral. Ela tem um problema moral. E aí o avião da FAB se desloca e vai buscar rapidamente. Eu acho, e pedi para protocolar agora, que nós precisamos trazer aqui o ministro da Defesa e o comandante da Aeronáutica, que é quem pode dar dados técnicos. Eu penso que até o embaixador, que hoje esteve aqui, na verdade eles são treinados para ser educados e, em última instância, quando serve a um governo, passar o pano, invernizar, sem ter comprometimento. Agora, o comprometimento no Brasil, com o resgate dessa corrupta, que tem hoje o marido preso, com o avião da FAB, com o dinheiro do povo brasileiro, que já está sendo depauperado, dissecado, desrespeitado, da maneira que o povo brasileiro está, e diante de um quadro como esse, para nós é vergonhoso, é deplorável. E eu espero que a gente vai ouvir o Múcio, espero que a gente vai ouvir o comandante da Força Aérea, para que a gente possa ir a fundo nessa questão, porque não pode parar por aí. É um desrespeito, um assinte a todo o povo brasileiro. Na continuidade aqui, eu só quero também apontar que indaguei o ministro, porque essa viagem à Rússia, porque o Lula vai aplaudir e abraçar o Putin e as tropas que invadiram a Ucrânia. Ninguém menospreza o papel que a União Soviética ou a Rússia tiveram na derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Mas hoje, infelizmente, eles são os vilões que invadiram a Ucrânia. Indaguei ao ministro Mauro Vieira. Havia mais algum líder de um país democrático aplaudindo aquele desfile? Não soube responder, não me respondeu, porque não havia. Lula estava, e como foi veiculado pelos jornais, ao lado de ditadores, de países que, infelizmente, não seguem a nossa tradição diplomática e da tradição da nossa democracia. Ainda adiante, indaguei ao ministro Mauro Vieira, porque Itamaraty publica notas reiteradas criticando Israel pelas ações, pelos avanços ali na Palestina, mas nunca editou uma nota criticando a Rússia pela invasão na Ucrânia. Qual é esse duplo padrão? Como nós podemos entender isso? E por fim, aí vou conceder também uma parte, mas deixa eu só terminar essa observação. Indaguei ao
por gentileza. Esse episódio na China, porque um dia vaza, algum ministro, aparentemente do Palácio Planalto, vaza que a primeira-dama causou um constrangimento diplomático ao pedir auxílio ao Xi Jinping em relação ao TikTok no Brasil. No outro dia, é o presidente Lula que desmente aquele boato e afirma que ele pediu ao Xi Jinping para que enviasse alguém para discutir regulação de rede social aqui no Brasil. Lê-se censura. E hoje o ministro Mauro Vieira indaguei expressamente quem era o enviado chinês e quem estava vindo, e ele simplesmente disse que isso não aconteceu. Então alguém está faltando com a verdade, ou o presidente da República, ou a primeira-dama, ou agora o ministro Mauro Vieira, e nós precisamos ter isso totalmente esclarecido.